Bom dia a todos. Hoje, dia 17 de novembro de 2025, começar mais um call semanal. Começando aqui pelos indicadores, tá? O Ibovespa encerrou a semana em alta de 2,39% a 157.738 pontos. As ações brasileiras estenderam sua forte alta, renovando novamente suas máximas históricas. Na terça-feira da semana passada, o índice registrou sua 15ª alta diária consecutiva, um recorde histórico entre as bolsas. O último recorde era do índice Dow Jones nos Estados Unidos, que ocorreu em 1897 e 2023, com 14 pregões seguidos. Então agora o recorde aí de maiores sequências de altas são o nosso, da Bolsa Brasil. Vamos lá. A bolsa em máximas históricas evidencia que fatores domésticos passam a ter um papel mais relevante no desempenho do mercado recentemente, em contraste com os fatores globais, como o dólar fraco, que dominou, né, a maior parte de 2025. Na semana passada, o principal fator macro que impulsionou as ações brasileiras foi o IPCA de outubro, que veio abaixo das expectativas. Como resultado, a probabilidade precificada pelo mercado para o início do ciclo de corte de juros no Brasil em janeiro de 2026 aumentou, o que levou a um fechamento de curva de juros, especialmente nas pontas mais curtas. Destaque ainda, né, para outros dois fatores importantes por trás do rally recente, que um é a aproximação do trade eleitoral, né, quanto mais próximo a gente chega do virado do ano, a gente já tem mais especulações sobre isso. Segundo, forte temporada de resultados do terceiro trimestre de 2025, que mais uma vez, né, encerrou essa semana passada, e entre as companhias que fazem parte de uma cobertura da maior parte dos casos de análise, 57% das empresas superaram as estimativas de lucro, 21% vieram em linha e somente 22% ficaram abaixo do esperado. Tá? Então, mais uma vez, aí, as empresas mostrando, né, resultado, resiliência, apesar da taxa de juros elevada. O destaque positivo da semana foi a MBRF3, que é a fusão lá de Marfrig com Brasil Foods, né, que subiu 33,7%, refletindo a divulgação de resultados positivos do terceiro trimestre de 2025, e fatores técnicos como a parceria ainda, né, com relação ao Fundo Soberano da Arábia Saudita e a empresa. Já o principal destaque negativo foi as ações da Hapvida, que caíram 42,7%. Elas despencaram após apresentar resultados muito abaixo da expectativa, registrando na quinta-feira a maior queda diária do papel desde seu IPO, e também tiveram cortes, né, de indicação pelas casas de análise, o que fez que o papel ganhasse mais volatilidade. Aqui na parte global, né, por outro lado, as bolsas americanas encerraram a semana de forma mista. O S&P 500 fechou aí, né, no 0,08 positivo e o Nasdaq fechou 0,21 negativo. A semana começou positiva, a semana passada, né, com o fim da paralisação do governo dos Estados Unidos, o shutdown, após 43 dias, a mais longa da história por lá. E além disso, as ações ligadas ao tema de inteligência artificial, né, também tiveram recuperação, com o Nasdaq subindo 2,2% na terça, seu melhor desempenho diário desde maio. No entanto, as preocupações com valuations esticados e níveis elevados em capex entre as empresas de tecnologia artificial rapidamente voltaram ao centro das atenções, causando uma rotação para setores como saúde, que subiu lá em torno de 4,4%, e energia, que subiu em torno de 2,4%. Do lado macro, a probabilidade precificada pelo mercado de um corte de juros pelo Banco Central Americano, o Federal Reserve, em sua reunião de dezembro, caiu de 67% na semana retrasada para 46% na semana passada. E o mercado agora está dividido quanto à próxima decisão. Então, aqui um ponto importante, que o mercado não está acreditando mais tanto em um corte de juros lá em dezembro. Isso traz volatilidade também para os ativos de risco e leva mais as pessoas para a renda fixa, né? Vamos passar adiante aqui. Com relação ao índice de fundo imobiliário, o IFIX registrou uma alta de 0,56% semana passada. Entre os principais segmentos, os fundos imobiliários de papel que compõem o índice apresentaram um desempenho de 0,03% negativo, enquanto os fundos de tijolo registraram um resultado de 1,12% positivo, em meio ao ânimo da possibilidade de corte de juros mais próximo. Aqui, sexta,
que é um dólar, né, frente a uma cesta de moedas, recuar 0,28%, e o dólar frente ao real fechar novamente em queda aí de 0,68% a 5,30. Basicamente, né, observamos mais um enfraquecimento do dólar, conforme mencionado anteriormente, por um mix de fatores onde o macro no Brasil tem surpreendido positivamente, indicando possíveis cortes de juros mais breve que o esperado, e nos Estados Unidos com uma incerteza sobre novos cortes de juros. Esse receio, né, sobre a economia norte-americana também recai sobre os criptoativos, que cada vez têm demonstrado vínculo maior com políticas, né, principalmente as potências mundiais, e novamente fechando em queda. Um ponto importante que o Bitcoin, né, a cripto mais famosa e meio que o benchmark hoje do mercado para cripto, fechou abaixo dos 100 mil dólares, o que era um forte suporte formado. Então aqui é um ponto de atenção para a gente acompanhar a cripto com mais cautela. Bom, para falar da renda fixa, agora taxa de juros, vou chamar a Emily. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom, então essa foi, sem dúvida, a semana mais positiva e importante para a renda fixa que vimos em muito tempo. Então, tivemos um movimento de forte fechamento dos juros em toda a curva, o que significa uma valorização relevante para os títulos pré-fixados e de inflação nas carteiras. Então, o mais importante é justamente entendermos o porquê que isso aconteceu, e nós tivemos uma combinação de dois fatores cruciais. Então, primeiramente, o IPCA, surpreendente, que foi o destaque da semana. Então, esse foi justamente o principal gatilho. O IPCA de outubro veio com uma alta de apenas 0,09%, muito abaixo do que o mercado esperava. E com isso, a inflação acumulada em 12 meses despencou de 5,17% para 4,68%. E a composição do dado também foi excelente, com destaque para a queda nos preços de alimentos e bens duráveis. E o segundo fator foi justamente a ata do Copom. Na semana passada, o comunicado do Copom havia sido bastante duro, porém, nessa semana que foi divulgada a ata da reunião, a leitura do mercado foi de um tom menos conservador. O texto sinalizou que o Banco Central está com maior convicção de que a taxa Selic atual de 15% já é suficiente para garantir a queda da inflação. Então, quando juntamos uma inflação surpreendentemente baixa com um Banco Central que soa um pouco mais confiante, a reação do mercado é imediata. Os investidores aumentam as apostas de que o ciclo de corte de juros está mais próximo. Então, o resultado foi uma queda forte nos juros futuros. Para termos uma ideia, o DI para 2027 caiu mais de 23 pontos base e o DI para 2029 caiu 22 bips. E outro ponto muito importante também foram as taxas de juro real das NTNBs, que também caíram. O rendimento da NTNB para 2030, que estava em 7,97%, fechou a semana em 7,74% ao ano. Então, essa última semana foi justamente a prova viva do que estamos falando há bastante tempo. Ela nos deu justamente o argumento de senso de urgência. Então, essa semana nós tivemos uma prévia clara do que vai acontecer quando o Banco Central efetivamente começar a cortar os juros. Com apenas um dado de inflação bom e um sinal leve do Banco Central, as taxas longas caíram expressivamente. Então, a janela para travar juros reais próximo de 8% está começando a se fechar. Uma taxa de IPCA mais 7,74 ainda é historicamente muito elevada, mas essa semana mostrou justamente o custo de esperar. Então, precisamos usar esse movimento para acelerar as alocações dos clientes que ainda estão nesse modo de espera. E, por fim, para a próxima semana, o foco vai ser no IBCBR, a prévia do PIB aqui no Brasil na segunda-feira, e nos dados de PMI dos Estados Unidos. Muito obrigada e uma ótima semana a todos.